As luzes fluorescentes na esquadra da polícia faziam tudo parecer duro e frio. Estava sentada com as mãos dobradas no colo, tentando impedi-las de tremer, enquanto o meu ex-marido Rodrigo caminhava de um lado para o outro, como se fosse dono do lugar. A mãe dele, Constança, estava sentada à minha frente, os lábios franzidos naquela familiar linha fina de desaprovação que tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. O agente Tavares estava a escrever algo no computador, ocasionalmente olhando para mim como se eu fosse algum tipo de criminosa. Ela está a mentir sobre tudo, disse Rodrigo pela terceira vez. A sua voz carregava aquela preocupação falsa que tinha dominado durante o processo de divórcio. Verifiquem os registros bancários dela. Vão ver que ela está desesperada por dinheiro. Provavelmente vendeu-o para pagar as dívidas. A minha filha de 7 anos, Vera, estava sentada num canto da sala, numa cadeira de plástico demasiado grande para ela. Tinha estado tão quieta que todos pareciam ter esquecido que ela estava ali. As pernas balançavam para esta frente e para trás, sem chegar ao chão, e ela segurava o seu coelho de peluche favorito apertado contra o peito. Os olhos moviam-se entre todos os adultos na sala, observando, ouvindo, compreendendo muito mais do que qualquer um lhe dava crédito. Eu nunca faria mal ao meu filho, disse eu, a voz a quebrar-se, apesar dos meus esforços para me manter forte. O Jonas só tem 3 anos. Ele deve estar assustado e confuso, e estamos a perder tempo sentados aqui enquanto ele está lá fora, algures. Ou tu sabes exatamente onde ele está, interrompeu Constança, a voz a pingar acusação. Eu sempre disse ao Rodrigo que tu eras instável. Sempre disse que serias a morte destas crianças. E agora, olha o que aconteceu. As palavras atingiram-me como golpes físicos. Esta mulher que tinha transformado cada reunião familiar num campo de batalha, que tinha sussurrado veneno sobre mim a qualquer um que quisesse ouvir, estava agora a usar o meu bebé desaparecido como munição. O meu doce Jonas, com os seus caracóis escuros e riso contagiante, que ainda esta manhã tinha estado a brincar com os seus dinossauros de brincar e a fazê-los rugir para os cereais do pequeno almoço. O agente Tavares levantou os olhos do computador. Senhora Inês, precisa de compreender a gravidade desta situação. O seu filho está desaparecido há 3 horas. Se sabe alguma coisa sobre o paradeiro dele, agora é a altura de nos dizer. Eu disse-vos tudo, respondi, sentindo as lágrimas a começar a arder atrás dos olhos. Estávamos no Parque Ribeirinho. Atendi uma chamada do meu irmão sobre a cirurgia do nosso pai. Foram talvez 90 segundos. Quando olhei de novo, o baloiço estava vazio. A Vera ainda estava nas barras, mas o Jonas tinha desaparecido. Conveniente, murmurou Rodrigo. Uma chamada telefônica que mais ninguém ouviu. Um desaparecimento misterioso que ninguém viu. Havia outros pais lá. Eles ajudaram-me a procurar. Pais que provavelmente subornaste, acrescentou Constança. Ou amigos que convenceste a mentir por ti. A acusação era tão absurda que quase me ri, mas a situação era demasiado séria. Estas pessoas que deveriam preocupar-se com o Jonas estavam mais interessadas em destruir-me do que em encontrá-lo. Cada segundo que passávamos aqui sentados era mais um segundo em que o meu bebé estava lá fora, algures, possivelmente magoado, definitivamente assustado. Senhor Rodrigo! O agente Tavares dirigiu-se a Rodrigo. Apresentou um pedido de custódia de emergência ontem, alegando que a sua ex-mulher ameaçou desaparecer com as crianças. Pode elaborar? Os olhos de Rodrigo brilharam de satisfação. Ela tem estado instável desde o divórcio. Perdeu o emprego, está atrasada na renda, desesperada. Disse-me que preferia ver as crianças desaparecidas do que deixar-me ficar com elas. Não foi isso que aconteceu, protestei. Mas já ninguém me estava de ouvir. Já tinham decidido que eu era culpada de algo horrível. A mãe solteira que não conseguia organizar a vida. A ex-mulher amargurada que preferia fazer mal aos próprios filhos do que perder uma batalha de custódia. A Vera mexeu-se na cadeira e, pela primeira vez desde que chegamos à esquadra, falou. A sua voz era pequena, mas clara, cortando o caos adulto como um sino. Isso não é verdade. Todos se viraram para olhar para ela.
O rosto de Rodrigo mudou. Aquele lampejo de irritação que ele sempre tinha quando as crianças não seguiam o seu guião. Vera, querida, os adultos estão a falar, disse ele com a sua voz falsa e gentil. Mas a Vera levantou-se, ainda agarrada ao coelho, e olhou diretamente para o agente Tavares. O meu pai está a mentir e eu sei onde está o Jonas. A sala ficou completamente silenciosa. O rosto de Rodrigo ficou branco. A boca de Constança abriu-se. O meu coração parou. A Vera respirou fundo, endireitou os pequenos ombros e disse as palavras que mudaram tudo. Senhor agente, devo mostrar-lhe onde o papá realmente escondeu o meu irmão mais novo? Aquela manhã de sábado tinha começado com tanta promessa. Lembro-me de estar à janela da cozinha, a observar o sol a pintar riscas douradas no nosso pequeno quintal, enquanto o café fervia atrás de mim. Era uma daquelas manhãs perfeitas de setembro, nos arredores de Lisboa, quando o ar estava fresco, mas não frio, e as folhas estavam apenas a começar a virar-se. O Jonas já estava acordado, sentado no chão da sala de estar, no pijama de dinossauros, a fazer os seus caminhões de brincar colidirem uns com os outros, com efeitos sonoros explosivos que só uma criança de 3 anos consegue criar. Boom! Crash! O caminhão vermelho ganha! Anunciou a ninguém em particular, os caracóis escuros a saltar enquanto encenava a colisão. A Vera estava sentada à mesa da cozinha, o caderno de leitura do 2º ano aberto à sua frente. Tinha 7 anos, mas comportava-se como se tivesse 17, sempre tão séria com os trabalhos de casa, mesmo aos fins de semana. O lápis movia-se cuidadosamente pela página enquanto soletrava palavras em voz baixa. Mãe, o que significa corajosa? Perguntou, levantando para mim aqueles grandes olhos castanhos tão parecidos com os meus. Significa ser valente, mesmo quando se tem medo, disse eu, vertendo sumo de laranja na sua caneca roxa favorita. Como quando disseste a verdade sobre quem partiu a jarra do avô, mesmo pensando que ias ter problemas. Ela acenou pensativamente com a cabeça e voltou ao caderno. Se ao menos eu soubesse quanta coragem ela precisaria de mostrar apenas horas depois. O divórcio estava finalizado há 6 meses e finalmente estávamos a encontrar o nosso ritmo, como família de 3. O apartamento era mais pequeno que a nossa antiga casa, claro, mas era nosso. Já não havia necessidade de andar em bicos de pés. Já não havia Rodrigo a chegar à casa à meia-noite, a cheirar a perfume de outra mulher. Já não havia discussões que faziam as crianças esconderem-se nos quartos. O Rodrigo tinha lutado contra o divórcio em cada passo. Não porque quisesse salvar o nosso casamento, mas porque não suportava perder. Ele era o agente imobiliário bem-sucedido, com o sorriso perfeito e o aperto de mão firme. Eu era a enfermeira que tinha perdido o emprego durante os cortes da pandemia. Na cabeça dele, isso fazia dele o vencedor por defeito. Quando o juiz me concedeu a custódia principal na mesma, algo mudou nele. A máscara que usava para juízes e assistentes sociais começou a escorregar. Mãezinha, vamos ver o papá este fim de semana? Perguntou o Jonas, entrando na cozinha com o seu caminhão favorito. Não este fim de semana, querido. O próximo fim de semana é a vez do papá. Esse era o horário. Fins de semana alternados, feriados alternados. O Rodrigo tinha estado a pressionar por mais, alegando que eu estava a alienar as crianças dele. A mãe dele, Constança, tinha estado a ajudá-lo a construir um processo, aparecendo nas saídas da escola com o seu caderninho, a documentar cada minuto que eu me atrasava. Cada vez que o cabelo da Vera não estava perfeitamente entrançado. Cada vez que o Jonas tinha o nariz a pingar. Ela está a construir um processo, o meu advogado tinha me avisado. Documenta tudo do teu lado também. Por isso fiz. A pasta no meu quarto estava-se a ficar grossa com recibos, relatórios escolares, registros médicos, fotografias das crianças a prosperar apesar da reviravolta. O Rodrigo tinha faltado a 3 pagamentos de pensão de alimentos, mas de alguma forma podia pagar um BMW novo. Tinha devolvido as crianças 2 horas atrasadas no domingo passado, porque as tinha levado à festa da piscina da namorada Amber, sem me avisar. A Vera tinha voltado para casa queimada do sol e chateada porque a amiga do papá,
Continuava a tentar ser a nossa nova mãe. Podemos fazer panquecas? Perguntou o Jonas, trepando para a cadeira à mesa. Com pepitas de chocolate? Com pepitas de chocolate? Concordei, estendendo a mão para a tigela. Enquanto mexia a massa, a Vera pousou o lápis. Mãe, por que é que a avó Constança nos odeia? Ela não vos odeia, querida. Ela odeia-te a ti. Disse a senhora Pata no supermercado, que és uma mãe inadequada. Eu ouvi. Pousei o batedor e ajoelhei-me ao lado da cadeira da minha filha. Às vezes os adultos têm sentimentos complicados. O que importa é que eu vos amo a ti e ao Jonas mais do que todas as estrelas no céu. Mais do que todas as panquecas do mundo. Ainda mais do que isso, interrompeu o Jonas. Eu ri-me, despenteando-lhe o cabelo. Tomamos o pequeno almoço juntos. O Jonas a espalhar xarope em tudo num raio de 1 metro. A Vera a cortar cuidadosamente as suas panquecas em quadrados perfeitos. Eram boas crianças, crianças felizes, apesar de tudo. O avaliador nomeado pelo tribunal tinha até notado como pareciam bem ajustadas. Quão seguro era o apego delas a mim. Podemos ir ao parque hoje? Perguntou a Vera, enquanto me ajudava a limpar os pratos. O Jonas quer dar de comer aos patos. Claro, vamos depois do almoço. Esses momentos normais do dia a dia parecem uma vida inteira atrás. Se pudesse voltar atrás, faria alguma coisa diferente? Teria saltado o parque, ignorado a chamada do meu irmão, segurado a mão do Jonas com mais força? Os "e se" podem enlouquecer-nos se deixarmos. O Parque Ribeirinho estava cheio naquela tarde, repleto de famílias a desfrutar do que podia ser um dos últimos sábados quentes antes do outono realmente chegar. O parque infantil vibrava com risos de crianças, pais a conversar nos bancos e o som distante de cães a ladrar na área sem trela. O Jonas tinha ficado tão entusiasmado quando chegamos, praticamente a vibrar para fora da cadeirinha enquanto o desapertava. Baloiços primeiro! Baloiços primeiro! Cantava ele, puxando-me em direção ao seu sítio favorito. Levantei-o para o baloiço de bebê, aquele com as costas altas e a barra de segurança. As mãozinhas agarraram as correntes, enquanto eu o empurrava suavemente, as gargalhadas dele a flutuar pelo ar com cada arco. A Vera já tinha reclamado o seu lugar nas barras, movendo-se por elas com a determinação de uma atleta olímpica em treino. Mais alto, mãezinha! Até ao céu! Gritou o Jonas, chutando as pernas de alegria. Foi então que o meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava o rosto do meu irmão Nuno. Quase não atendi, mas o nosso pai estava marcado para uma cirurgia ao coração na segunda-feira, e eu tinha estado à espera de notícias sobre as consultas pré-operatórias. Continua a baloiçar, querido. A mamã precisa de atender isto rapidinho, disse ao Jonas, afastando-me exatamente 1 metro até o banco mais próximo. Conseguia ver ambas as crianças claramente. O baloiço ainda se movia no seu ritmo suave. Inês, o cirurgião do pai quer adiar a cirurgia para terça-feira, disse o Nuno imediatamente. Algo sobre o horário do anestesista. A mãe está em pânico, a pensar que é mau sinal. Não é mau sinal. Estão apenas a coordenar horários. Diz a mãe que terça-feira, na verdade, dá-lhes mais tempo de preparação, o que é bom. Mantive os olhos em ambas as crianças enquanto falava. A Vera tinha chegado a meio das barras. O baloiço do Jonas estava a se abrandar, mas ele ainda estava a sorrir. Podes ligar-lhe? Sabes que ela ouve-te melhor sobre coisas médicas. Ligo-lhe esta noite depois das crianças irem para a cama. Prometo. Olha, estou no parque com eles agora, por isso tenho de ir. Sim, está bem. Obrigado, Inês. Desliguei e virei-me de volta para os baloiços. O baloiço vazio movia-se ligeiramente na brisa, mas o Jonas não estava nele. O meu coração parou por um único momento, antes de o pensamento lógico entrar. Ele devia ter saído para ir aos escorregas. Jonas? Chamei, examinando a área imediata. Jonas, onde estás, querido? A Vera saltou das barras e correu até mim. Ele estava mesmo aqui, mãe. Estava ali mesmo. Verificamos os escorregas primeiro, depois a caixa de areia, depois a estrutura da casinha de brincar.
Outros pais começaram a notar o meu pânico crescente. Uma mulher com rapazes gêmeos ajudou-me a verificar as casas de banho. Um pai com uma filha da idade da Vera olhou à volta do estacionamento. Em que é que ele estava vestido? Perguntou alguém. Camisola verde com dinossauros, calções azuis, tênis com luzes, consegui dizer, a voz a ficar mais aguda com cada palavra. Em 10 minutos, todos os pais naquele parque estavam a procurar. Alguém ligou para o 112. Eu liguei ao Rodrigo, as mãos a tremer tanto que mal conseguia carregar nos números certos. O Jonas desapareceu, disse no momento em que ele atendeu. Estamos no Parque Ribeirinho. Não o consigo encontrar em lado nenhum. Como é que desapareceu? Como é que se perde uma criança de 3 anos? A voz dele era cortante, acusatória desde o início. Só vem, por favor. A polícia chegou em 12 minutos. Pareceram 12 horas. O agente Tavares, um homem alto com olhos gentis, que se tornaram suspeitos no momento em que o Rodrigo chegou e começou a falar. O Rodrigo tinha trazido a Constança com ele, porque claro que tinha. Ela emergiu do seu BMW como um abutre a sentir carniça, o rosto afiado já fixado numa expressão de satisfação sombria. Eu sabia que algo assim ia acontecer. Anunciou a qualquer um ao alcance do ouvido. Tenho documentado a negligência dela há meses. As crianças nunca são devidamente supervisionadas. Eu estava a 1 metro de distância, protestei. Mas o Rodrigo já estava a puxar o agente Tavares de lado. Ela tem estado instável desde o divórcio, disse o Rodrigo alto o suficiente para todos ouvirem. Perdeu o emprego, não consegue pagar as contas. Apresentei um pedido de custódia de emergência ontem porque estava preocupado exatamente com este tipo de coisa a acontecer. Apresentaste um pedido de custódia ontem? Virei-me para encará-lo. Nunca me disseste isso. Por que é que te diria? Para poderes fugir com eles? Voltou-se de novo para o agente Tavares. Verifiquem os registros telefônicos dela. Verifiquem os extractos bancários. Ela tem estado desesperada por dinheiro. Provavelmente, vendeu-o por dinheiro para droga. Dinheiro para droga? Rodrigo, sabes que eu nem sequer bebo mais, quanto mais drogas. A Constança deu um passo em frente, colocando uma mão no ombro do filho num gesto de apoio. Senhor agente, tenho observado a deterioração dela há meses. Ela é vingativa, desesperada, e agora o meu neto está desaparecido. Eu sempre disse que ela seria a morte destas crianças. Parece que eu estava certa. A sala de interrogatório na esquadra da polícia cheirava a café velho e desinfectante industrial. Tinham-lhe chamado Sala de Entrevista Voluntária, mas nada em estar ali parecia voluntário. O agente Tavares estava sentado à minha frente com um bloco amarelo, a escrever tudo o que eu dizia, enquanto ocasionalmente olhava para o Rodrigo, que se tinha posicionado no canto como algum tipo de presença supervisora. A Constança estava sentada ao lado dele, o caderno aberto, a caneta pronta como uma arma. Conte-me sobre a chamada telefônica outra vez, disse o agente Tavares, o tom neutro, mas os olhos sépticos. O meu irmão Nuno ligou sobre a cirurgia ao coração do meu pai. A chamada durou talvez 90 segundos. Eu estava junto ao banco, a observar ambas as crianças o tempo todo. Mas não estava a observar, interrompeu o Rodrigo. Se estivesse a observar, o Jonas não estaria desaparecido. Senhor Rodrigo, por favor, deixe-a responder, disse o agente Tavares, embora tivesse feito outra nota no bloco. Através da janela de vidro da sala de interrogatório, conseguia ver a Vera no que chamavam a sala das crianças, sentada a uma mesa pequena com uma assistente social chamada Senhora Shen. Tinham-lhe dado lápis de cor e papel, tentando mantê-la ocupada enquanto os adultos resolviam este pesadelo. Ela estava a desenhar algo com intensa concentração, a língua a espreitar ligeiramente, como sempre fazia quando se concentrava. Senhora Inês, continuou o agente Tavares. O seu ex-marido forneceu-nos algumas informações preocupantes. Ele diz que ameaçou desaparecer com as crianças. Isso não é verdade. Eu nunca diria isso. O Rodrigo tirou o telemóvel com precisão teatral. Tenho uma gravação.
Ouçam vocês mesmos. Carregou em play e a minha voz encheu a sala, distorcida e entrecortada. Não posso deixar-te levar as crianças. Nunca mais as ver. O meu sangue gelou. Reconhecia aquelas palavras, mas não naquela ordem. Isso está editado. São pedaços de conversas diferentes. Eu disse que não podia deixá-lo levar as crianças para a França porque nunca mais as veria. Ele está a planear mudar-se para lá com a namorada. Ela está a mentir, disse a Constança asperamente. Ela sempre foi manipuladora. Perguntem a qualquer pessoa na vizinhança. Perguntem aos professores na escola. Ela está desequilibrada. Os professores adoram-me, protestei. A senhora Morrison disse-me na semana passada que a Vera está a prosperar apesar do divórcio. Porque provavelmente a subornaste, atirou a Constança. O agente Tavares levantou a mão para silêncio. Depois deslizou um documento pela mesa. Este é o pedido de custódia de emergência que o Sr. Rodrigo apresentou ontem. Lista vários incidentes de alegada negligência. Deixar as crianças sem supervisão, atrasar-se nas buscas, falha em fornecer refeições adequadas. Não conseguia acreditar no que estava neta a ler. Por que dei-lhes McDonald's uma vez depois da consulta do médico do Jonas se atrasar? Fast food não é nutrição adequada, interrompeu a Constança. Criei o Rodrigo com comida caseira todas as noites. O seu filho deixou de pagar a pensão 3 vezes enquanto comprava um BMW novo. As palavras saíram antes de as poder parar. O agente Tavares fez outra nota. Senhora Inês, tem estado a passar por dificuldades financeiras? Sou uma mãe solteira. O dinheiro é apertado, mas os meus filhos têm tudo o que precisam. Os professores, o pediatra, todos vos dirão que são bem cuidados. Excepto que agora um deles está desaparecido, disse o Rodrigo friamente. Queria gritar com ele para ajudar a encontrar o nosso filho, em vez de tentar destruir-me, mas sabia que isso só me faria parecer mais instável. Através do vidro, vi a Vera parar subitamente de colorir. Levantou-se e a senhora Chen tentou redirecioná-la de volta à mesa, mas a Vera abanou a cabeça e caminhou em direção à porta. Preciso de falar com a minha mãe, ouvia dizer claramente através das paredes finas. Querida, os adultos estão a ter uma conversa importante agora, respondeu a senhora Chen gentilmente. É sobre o meu irmão e estão a perceber tudo mal. A porta abriu-se e a Vera entrou com a determinação que eu tinha visto quando decidiu que estava pronta para andar de bicicleta sem rodinhas. A senhora Chen seguiu-a, parecendo apologética. Desculpe, ela insistiu, disse a senhora Chen. O rosto do Rodrigo mudou para o seu sorriso paterno falso. Vera, querida, volta para colorir. O papai e a mamãe estão a falar com o senhor agente. Vocês não estão a falar, estão a mentir, disse a Vera secamente. Essa gravação é falsa. Eu estava lá em todas essas conversas. A mamã disse que não podias levar-nos para a França. Ela disse que não podia deixar-te levar-nos para onde ela nunca mais nos veria. A sala ficou quieta. O agente Tavares inclinou-se ligeiramente para a frente, o seu interesse claramente despertado. O maxilar do Rodrigo contraiu-se, um sinal que eu reconhecia de anos de casamento. Ele estava a calcular o próximo movimento. Vera, estás confusa, disse ele cuidadosamente. Não entendes as conversas de adultos. A Vera virou-se para olhar diretamente para o agente Tavares, a sua pequena figura direita e confiante. Eu entendo tudo. E sei mais uma coisa. Algo sobre onde o Jonas realmente está. A Vera estava no centro daquela sala de interrogatório como uma pequena guerreira a enfrentar um exército. Os olhos moviam-se do agente Tavares para o Rodrigo, depois de volta. Ainda segurava o desenho que tinha estado a fazer, e agora eu podia ver que era um tipo de mapa desenhado a lápis de cor roxo e verde. O que é que sabes sobre o teu irmão, Vera? Perguntou o agente Tavares gentilmente, puxando uma cadeira para ela. Ela não se sentou. Em vez disso, colocou o desenho na mesa e apontou para ele. Ontem, quando o papá nos foi buscar para a visita dele, disse ao Jonas que iam jogar um jogo especial. Um jogo de escondidas para hoje. O Rodrigo levantou-se num salto. Ela está a inventar. As crianças têm imaginações selvagens quando estão estressadas.
Deixe-a falar, disse o agente Tavares firmemente. A Vera continuou, a voz firme e clara. O papá disse que era como uma caça ao tesouro. Disse ao Jonas que quando fôssemos ao parque hoje, ele devia esperar até a mamã não estar a olhar, e depois correr para o estacionamento, onde o tio Mason estaria à espera na carrinha dele. O tio Mason ia levá-lo para a casa na quinta, perto do lago, para uma surpresa especial. Isso é absurdo, gaguejou a Constança. Uma criança de 3 anos não conseguia lembrar-se de instruções tão complicadas. O papá fê-lo praticar, disse a Vera simplesmente. 3 vezes no quintal. Deu ao Jonas uma barra de chocolate cada vez que ele fez certo. Correr até a vedação. Fingir que é a carrinha do tio Mason. Entrar depressa. O Jonas era muito bom nisso. O meu coração estava a bater tão forte que pensei que podia arrebentar. A casa do Mason, aquela onde os levaste a pescar no mês passado. O rosto do Rodrigo tinha ido de vermelho a branco. Ela está confusa. Talvez tenha tido um sonho. Não é um sonho, insistiu a Vera. Virou-se para o agente Tavares. O Jonas está na casa com a menina Amber, a namorada do papá. Ela devia vigiá-lo até segunda-feira. Depois, o papai ia encontrá-lo e ser o herói. Ele explicou tudo à avó Constança ao telefone. Eu estava sentada nas escadas a ouvir. Sua pequena mentirosa! A Constança levantou-se, o caderno a cair no chão. Como te atreves a inventar histórias dessas? Mas a Vera não tinha acabado. A avó disse que quando todos pensassem que a mamã perdeu o Jonas, ou lhe fez mal, o juiz ia dar os dois ao papá. Ela disse que a polícia ia acreditar no papá, porque ele tem emprego e é dono de uma casa. E a mamã é só uma mãe solteira pobre. Foram as palavras exatas dela. O agente Tavares já estava a chegar ao telefone. Qual é a morada dessa casa? Não sei a morada, disse eu desesperadamente. O Rodrigo nunca me disse exatamente onde era. Rua da Margem do Lago, número 1847, recitou a Vera. Lembrei-me porque 1847 é o ano em que fundaram a nossa cidade. Aprendemos isso nas ciências sociais. O agente Tavares falou rapidamente ao telefone, a despachar unidades para a localização. O Rodrigo agarrou o telemóvel, a escrever freneticamente algo, mas o agente Tavares tirou-o da mão dele. Vou ter que ficar com isto por agora, disse ele severamente. Não podem simplesmente acreditar na fantasia de uma criança de 7 anos. A fachada controlada do Rodrigo estava a rachar. Ela foi instruída. A Inês provavelmente disse-lhe para dizer tudo isto. Eu não sabia nada disto, disse eu, a voz a tremer. Vera, há quanto tempo sabes? Desde ontem. Mas pensei que talvez o papá mudasse de ideias. Pensei que talvez percebesse que era mal. Olhou para o Rodrigo com uma decepção que me partiu o coração. Mas no parque, quando o Jonas desapareceu e começaste a culpar a mamã, soube que não ias parar. Passaram 20 minutos agonizantes. O telefone do agente Tavares finalmente tocou. Ele ouviu. A expressão a mudar de séptica para chocada para satisfação sombria. Encontraram-no, anunciou. Menino de 3 anos correspondente à descrição do Jonas na casa da quinta. Há uma mulher lá, Amber Fitzgerald, que diz que o Rodrigo lhe pediu para fazer de babysitter durante o fim de semana. Ela não fazia ideia de que a criança estava dada como desaparecida. Desabei de volta na cadeira, lágrimas a correr pela cara. Ele está bem. O Jonas está bem. Está ótimo. Os agentes dizem que está de a comer gelado e a ver desenhos animados. Estão a trazê-lo de volta agora. O Rodrigo levantou-se, tentando uma última jogada desesperada. Isto é um mal-entendido. Estava só a tentar dar um descanso a Inês. Ela tem estado tão estressada. Pensei que se tivesse algum tempo sozinha este fim de semana, se sentiria melhor. Então por que é que não disse a ninguém? Perguntou o agente Tavares. Por que deixou toda a gente procurar? Por que a acusou de vender o filho por dinheiro para droga? Entrei em pânico. Estava em choque. A Vera apanhou o caderno caído da Constança do chão e entregou-o ao agente Tavares. Página 47. Ela escreveu o plano todo ontem. Até escreveu sobre o que dizer à polícia, para fazer parecer que a mamã era uma pessoa má.
A Constança lançou-se ao caderno, mas o agente Tavares foi mais rápido. Folheou-o, as sobrancelhas a subir com cada página. Senhor Rodrigo, senhora Constança, estão ambos detidos por apresentação de queixa falsa, interferência na custódia e conspiração para cometer fraude. Isto é uma loucura! Gritou o Rodrigo, enquanto lhe punham as algemas. Eu quero o meu advogado. Esse caderno não prova nada. A Amber vai dizer-vos que eu só lhe pedi para ser babysitter. Mas o caderno contava uma história diferente, e todos naquela sala sabiam disso. No momento em que trouxeram o Jonas pelas portas da esquadra da polícia, o resto do mundo desapareceu. A cara dele estava pegajosa de gelado de chocolate, a camisola de dinossauros, manchada com o que parecia sumo. Mas estava a sorrir, e completamente alheio ao caos de que tinha sido o centro. Viu-me e libertou-se da mão do agente, correndo diretamente para os meus braços. Mãezinha, fui a uma aventura. A menina Amber tem 5 gatos, e ela deixou-me dar-lhes nomes de dinossauros a todos. Segurei-o tão apertado que ele fez um guincho, respirando o seu cheiro de menino pequeno de bolachas e sumo de maçã. Por cima da cabeça dele, observei enquanto levavam o Rodrigo e a Constança para carros da polícia separados. O Rodrigo continuou a gritar sobre advogados e mal-entendidos, mas a Constança tinha ficado silenciosa. O rosto uma máscara de descrença de que o seu plano perfeito tinha sido desvendado por uma criança de 7 anos. A Vera estava ao nosso lado, e puxei-a para o nosso abraço. Tu salvaste o teu irmão, sussurrei no cabelo dela. Salvaste-nos a todos. Eu só disse a verdade, disse ela simplesmente. Mas conseguia senti-la a tremer agora que a adrenalina estava a passar. 3 meses depois, estávamos sentadas no tribunal de família para o que a juíza nos assegurou seria a audiência final de custódia. O advogado do Rodrigo tinha tentado todos os ângulos, alegando entrapment, coerção, insanidade temporária provocada pelo estresse do divórcio. Mas as provas eram esmagadoras. O caderno da Constança continha entradas datadas que remontavam a 6 meses, documentando o plano deles para me incriminar como uma mãe inadequada. Mensagens de texto entre o Rodrigo e o Mason mostravam a conspiração da casa no lago a ser organizada com semanas de antecedência. A Amber Fitzgerald testemunhou que o Rodrigo lhe tinha dito que eu tinha concordado em deixá-lo ter um fim de semana extra com as crianças. Senhor Rodrigo, disse a juíza, olhando por cima dos óculos para o Rodrigo. Orquestrou um esquema elaborado para traumatizar os seus filhos e destruir a reputação da mãe deles. Tudo para ganhar uma batalha de custódia. A sua filha de 7 anos mostrou mais integridade naquela esquadra de polícia do que o senhor mostrou ao longo de todo este processo. Ela concedeu-me custódia total com visitas supervisionadas para o Rodrigo. 2 horas em domingos alternados numa instalação aprovada pelo tribunal. As acusações criminais ainda estavam pendentes, mas o advogado dele tinha-o avisado para esperar liberdade condicional no mínimo, possível prisão no pior caso. Fora do tribunal, a irmã do Rodrigo, Melanie, aproximou-se de mim. Sempre tínhamos dado-nos bem antes do divórcio, mas ela tinha ficado em silêncio durante a batalha, não querendo escolher lados. Desculpa, disse ela calmamente. Eu sabia que a minha mãe era vingativa, mas nunca imaginei que fossem tão longe. Se precisares de alguma coisa, se as crianças precisarem de alguma coisa, por favor, liga-me. Apreciei o pedido de desculpas dela, mas a confiança levaria tempo a reconstruir. Era isso que a nossa terapeuta familiar continuava a lembrar-nos. A cura não é linear. Nalguns dias, o Jonas perguntava: por que é que o papá não podia vir à peça do jardim de infância? Nalgumas noites, a Vera acordava a chorar, com medo de que alguém levasse o irmão dela outra vez. Mas estávamos a curar-nos devagar, cuidadosamente, juntas. 6 meses depois daquele dia terrível no parque, consegui um novo emprego numa clínica pediátrica. Melhores horários e melhor salário do que a minha posição no hospital. Mudamo-nos para um duplex, com um quintal verdadeiro, onde o Jonas podia brincar com os dinossauros e a Vera podia praticar ginástica na relva. Os vizinhos eram um casal de reformados que já tinham adotado os meus filhos como netos honorários, preenchendo o vazio deixado pela presença tóxica da Constança. Mãe,
disse a Vera numa noite enquanto a deitava na cama. Achas que o papá alguma vez nos amou de verdade? Era a pergunta mais difícil que ela tinha feito até então. Acho que ele ama-vos da única maneira que sabe. Mas às vezes as pessoas ficam tão focadas em ganhar que se esquecem pelo que estão a lutar. O teu pai esqueceu-se de que ser pai não é sobre ganhar. É sobre amar os teus filhos mais do que o teu próprio orgulho. Tenho pena dele, disse ela calmamente. Ele perdeu-nos ao tentar ficar conosco. A sabedoria desta criança de 8 anos nunca deixava de me espantar. Ela estava certa. O Rodrigo tinha estado tão determinado a ganhar, a controlar, a possuir, que destruiu qualquer hipótese de uma relação verdadeira com os filhos. O Jonas mal se lembrava dele agora, e a Vera tinha dito à coordenadora de visitas supervisionadas que não queria vê-lo até ser mais velha. Na semana passada, voltamos ao Parque Ribeirinho pela primeira vez. Empurrei o Jonas no mesmo baloiço, observando a Vera a dominar um novo truque nas barras. O meu telefone tocou, e por um momento, o peito apertou-se-me, mas depois a Vera gritou das barras. Mãe, está tudo bem. Nós estamos aqui mesmo. Não vamos a lado nenhum. Ela estava certa. Estávamos exatamente onde devíamos estar, juntas e em segurança. O Rodrigo tinha tentado usar os meus filhos como armas contra mim, mas só lhes tinha ensinado a diferença entre amor verdadeiro e manipulação. A Vera tinha encontrado a sua voz naquele dia, na esquadra da polícia, e nunca mais ficaria em silêncio. E esse é o presente inesperado, escondido no pior dia das nossas vidas. A minha filha aprendeu que a verdade é mais poderosa do que as mentiras, que a coragem importa mais do que a intimidação, e que às vezes a voz mais pequena na sala pode derrubar a mais alta.